Opa, duelistas, aqui é o Joey e, bom, todo mundo já deve estar sabendo do que aconteceu. Felizmente, Akira Toriyama nos deixou. Ele deixou um legado incrível, ele foi o maior mangaka que eu tive o prazer de acompanhar. Tanto que Toriyama foi o primeiro mangaka que eu consegui aprender o nome. Dragon Ball foi o primeiro anime, foi o anime que me introduziu a vários outros animes. Eu acredito que foi o primeiro anime de muita gente. Então eu tenho um carinho por Dragon Ball muito especial. O primeiro mangá que eu comprei na vida foi de Dragon Ball. Eu tenho até hoje esse mangá, foi o mangá da saga Cell. Então eu tenho um carinho gigante por Dragon Ball. Então mesmo que esse canal fale mais de Yu-Gi-Oh!, eu quis trazer esse vídeo falando um pouquinho de Yu-Gi-Oh! E Dragon Ball. Já que a gente perdeu também o Takahashi há algum tempinho atrás. E eu vou falar um pouco sobre os dois. Então eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouco sobre referências que o Yu-Gi-Oh! Fez a Dragon Ball e o respeito que o Takahashi tinha pelo Akira Toriyama, algumas homenagens que o Takahashi fez para o Akira Toriyama e algumas curiosidades envolvendo os dois mangakas. Então o intuito desse vídeo é realmente ser uma homenagem, mostrar um pouco sobre referências a Dragon Ball e falar um pouco sobre o Akira Toriyama e o Takahashi. Essa notícia do Akira Toriyama realmente me pegou. No dia que eu fiquei sabendo foi de madrugada, foi complicado até para dormir, porque foi um negócio que pegou de jeito. 68 anos, o cara ainda tinha muito tempo ainda, tava cheio de projetos. Esse ano Dragon Ball fazia 40 anos, ia sair aquele Dragon Ball Daima, que ele teve muito envolvimento, ia sair Sandland, que era um novo anime. Outro motivo para eu ter um carinho gigante, porque ele participou do maior RPG que eu joguei, para mim o melhor jogo de RPG que eu joguei na vida, que é Chrono Trigger. Cara, ele fez o design de todos os personagens do jogo e é lindo. Tanto que nesse jogo, quando você chega na sala dos desenvolvedores, você pode encontrar o Akira Toriyama lá. E se você clicar nele, ele fala sobre os filhos dele, cara. E é muito emocionante. Eu acho que hoje em dia, se você com certeza chegar nessa sala, você chora se você ver, né? Então, se algum dia o Chrono Trigger tiver algum remake, por favor, deixem essa sala aí, façam uma homenagem legal. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Kazuki Takahashi nunca escondeu o quanto ele admirava Akira Toriyama, já que Akira Toriyama acabou sendo uma grande inspiração para o Takahashi. Takahashi sempre teve como inspiração três mangás: Jojo, Akira e Dragon Ball. Mas dessas três, uma das principais era Dragon Ball. Para você ter uma ideia, o nível de admiração do Takahashi por Dragon Ball era tão grande que no primeiro capítulo de Yu-Gi-Oh!, o primeiro capítulo da história de Yu-Gi-Oh!, a gente tem uma referência a Dragon Ball. Na verdade, não é nenhuma referência, é uma citação direta a Dragon Ball. O próprio Kazuki Takahashi adicionou nota citando Dragon Ball. No primeiro capítulo de Yu-Gi-Oh! Nós temos a introdução sobre o que é o Enigma do Milênio. E quando o Yugi e Tess estão conversando, o Yugi explica para ela que o avô dele disse que o Enigma do Milênio é uma relíquia que, quando completada, ela dá direito a quem completou ela ter um desejo realizado. Aí no quadrinho que o Yugi explica isso, nós temos uma citação direta a Dragon Ball. O Kazuki Takahashi adicionou uma nota dizendo que isso funciona como se fossem as esferas do dragão. Ele dizendo que o Enigma do Milênio realiza um desejo igual a uma esfera do dragão. Então é uma referência direta a Dragon Ball, cara. É muito maneiro ele ter adicionado isso justamente no primeiro capítulo de Yu-Gi-Oh! Uma coisa muito importante. Na época teve algumas pessoas até que pensou que isso fosse uma fala do Yugi, dando a entender que existia Dragon Ball no universo de Yu-Gi-Oh! Mas na verdade isso não é uma fala do Yugi. É como se fosse só uma notazinha do Takahashi, né? Tá até com uma cor diferente dos textos de fala do Yugi. Então não foi o Yugi que falou, mas o próprio Takahashi adicionou uma notazinha, fazendo uma referência, fazendo uma lembrança a Dragon Ball. Isso é muito legal para você ver como é a importância. O primeiro capítulo de Yu-Gi-Oh! E no primeiro capítulo a gente tem uma referência a Dragon Ball. Takahashi também, ele tinha uma mania de fazer desenhos e homenagens aos artistas que ele admirava. Ele já fez para Hellboy, ele era muito fã de Hellboy. Ele também já fez em comemoração ao aniversário de Jojo. E no aniversário de 30 anos de Dragon Ball não foi diferente. Ele fez uma arte do Goku com o estilo dele em homenagem ao Akira Toriyama. Vocês podem ver aí os 30 anos de Dragon Ball, como seria o Goku desenhado pelo Takahashi. Olha, ficou bem legal, velho. Tá bem o estilão do Takahashi, o rosto bem Yu-Gi-Oh! Uma curiosidade legal que pouca gente sabe é que já houve um tour pela casa do Kazuki Takahashi, onde ele estava presente, e ele explicou algumas coisas sobre as coleções que ele tinha presente lá na casa dele. E passando pelos cômodos da casa, tinha o desenho do Goku assinado pelo Akira Toriyama. E quando perguntado sobre, o Kazuki Takahashi disse que para ele o Akira Toriyama era o deus dos mangás. Então isso mostra a grande admiração que o Kazuki Takahashi tinha pelo Akira Toriyama.
É impossível você pensar em certas obras sem a influência que Dragon Ball teve. Na parte final eu vou falar um pouco sobre algumas referências que animes e cartas de Yu-Gi-Oh! Fazem a Dragon Ball. Começando pelo anime de Yu-Gi-Oh! Nós temos na saga de Orichalcos o Yugi fazendo uma Genkidama. Durante a saga de Orichalcos, temos um momento lá onde o grande Leviatã está absorvendo as energias de todo mundo. E o Yugi começa a pedir a energia da galera. E a galera começa a mandar energia para ele, bem estilo Genkidama. O Joe e o Kaiba levantam as mãos para jogar energia pro Yugi. Ele começa a pegar a energia, absorvendo aquela energia, ficando forte para poder reviver os deuses egípcios. E é uma cena bem Dragon Ball mesmo, bem Genkidama. Tem o Yugi pedindo pro pessoal mandar as energias para eles, então é bem legal essa cena. Então vamos falar agora um pouco sobre as cartas que fazem referências a algumas cenas e personagens de Dragon Ball. Começando pelo herói elementar Terra Firma. Ele é o principal monstro Ais do Jaden no mangá de Yu-Gi-Oh! O mangá de Yu-Gi-Oh! GX, ele é bem diferente do anime, já que ele veio depois e ele deu uma mudadinha na história. Então o herói elementar Terra Firma é como se fosse o Ais do Jaden. Nesse universo ele seria o equivalente ao Nels, ele é como se fosse um substituto do Nels. Então aqui dá pra ver bem claramente no design dele que ele tem muita referência ao Freeza, principalmente o Freeza Full Power, né? O Freeza bombado. O rosto dele é igual ao do Freeza, ele tem essas bolinhas roxas iguais do Freeza. Só muda que o Terra Firma ele é um pouquinho mais robótico, ele tem umas partes meio parece robô, mas ele é muito parecido com o Freeza, ele tem até algumas coisas semelhantes a outras formas do Freeza, tipo aqueles espinhos que o Freeza tem na terceira forma, se eu não me engano. A próxima carta é o Junk Dealer. Talvez você não conheça essa carta porque ela é exclusiva do anime, ela só apareceu lá. E bom, essa carta você já olha e diz, é o grande Nappa, né? O grande Nappa, o homem que destruiu uma cidade com 2 dedos. E cara, o Nappa é escritinho, não tem o que tirar. Até o negócio do olho, que aí colocaram como se fosse um olho cibernético, é uma referência aos rastreadores dos Saiyajins, né? Aos Scouters. Ficou muito fiel ao Nappa, igualzinho, bicho. Próxima carta é a carta mágica Dragonic Attack. Você tem um cara dando um soco e saindo um dragão dele. Isso aí te lembra o quê? Goku contra Hildegard, uma das cenas mais épicas de todo Dragon Ball, né? O Goku usando pela primeira vez o golpe do dragão, um dos golpes mais lindos de todo o Dragon Ball, que eu queria que virasse canônico, porque canonicamente esse golpe nunca apareceu, ele só apareceu no filme, que não é canônico, inclusive o filme do Tapa é muito bom, e também apareceu no Dragon Ball GT, o Goku Super Saiyajin 4 usando, mas também, né, Dragon Ball GT não é canônico, mas, pô, Dragon Ball Super, eu queria muito ter visto esse golpe, porque o golpe do dragão é lindo, a cena do Goku dizendo, se eu não fizer, quem vai fazer por mim, ele dando o socão do dragão, pô, incrível. A próxima carta é a Collective Power, que o personagem está com as mãos levantadas e coletando energia, que é uma referência a Genkidama, né? O Goku com as mãos levantadas coletando a energia da Terra. Aí dá pra ver que é uma energia amarela, né? Muito massa essa arte, né? O personagem também igual o Goku sem camisa, forte, bem parecido com o Goku quando ele faz a Genkidama lá no filme do Android 13, só que lá ele tá Super Saiyajin, né? Ele absorve a energia, lá é diferente. Ele, em vez de fazer uma Genkidama, ele absorve a energia da Genkidama. A próxima carta é o Exceed Number 100 Número 1 Dragon, que é uma referência ao Shenlong, né? Além dele parecer muito com o Shenlong, por ele ser um dragão estilo meio oriental, ele tem essas bolinhas pelo corpo dele que parecem muito as esferas, né? Que tem muita arte do Shenlong segurando as esferas ao redor do corpo do Shenlong. Além disso, ele também é muito igual ao Super Shenlong do Dragon Ball Super, né? Ao Shenlong das Super Esferas do Dragão, que é aquele Shenlong dourado, bonitão, né? Os dois são igualzinhos, bicho. Então, esse dragão, número 1 Dragon, é uma referência ao Shenlong e é uma carta muito bonita. Eu acho o número 1 Dragon uma das cartas mais bonitas de Yu-Gi-Oh! A próxima carta é a Spirit Force, onde nós temos uma grande referência ao grande Vegeta. Olha esse personagem aí na cara do Vegeta, o cabelão, né? A calvície, até o formato da calvície é igual. O cabelinho levantado, é a aura toda dourada, como se fosse o Super Saiyajin. Grande referência aí ao Vegeta, né? E para encerrar esse vídeo, nós temos a carta Mastering of the Dark Scorpions, que é uma referência às forças especiais Ginyu, né? Os Dark Scorpions são as forças especiais Ginyu do Yu-Gi-Oh! Até na comédia os dois são parecidos e nessa cena eles fazem uma grande referência. Tipo, algumas poses estão diferentes, mas a pose principal, que é a pose do Danzólogo e a pose do Capitão Ginyu são igualzinhas. A mesma pose é igualzinha. As outras estão um pouquinho diferentes, mas dá para perceber a referência, né? Uma grande referência às forças especiais Ginyu. E bom, pessoal,
aqui eu encerro esse vídeo. Quero agradecer você que ficou até aqui. Eu espero ter conseguido fazer um vídeo legal, uma homenagem legal pro Toriyama, falando um pouco sobre a influência que ele teve em Yu-Gi-Oh!, a importância que ele teve na vida do Takahashi, o quanto o Takahashi admirava ele, falando um pouco sobre os dois, sobre a relação que tinha de respeito do Takahashi pelo Akira Toriyama e, claro, fazer essa despedida também a um dos maiores mangakas que passou por essa terra, cara. Eu tenho um carinho muito grande pelo Toriyama por tudo que ele fez, todas as obras dele. Se eu for falar aqui de Chrono Trigger, Dragon Ball, tudo que o Akira Toriyama fez que eu admiro. Nossa, Dr. Slump também. Então, se eu fosse falar de tudo aqui, esse vídeo ia ficar ainda maior. Deixar aqui essa homenagem, essa despedida pro Akira Toriyama. Obrigado por tudo mesmo. Obrigado de coração por ter feito a minha infância melhor, a vida de muita gente melhor. Dragon Ball hoje em dia sustenta muita gente. Muita gente tem canal de Dragon Ball. Mesma coisa que aconteceu comigo com Yu-Gi-Oh!, né? Que o Takahashi me deu muita oportunidade. Se o Yu-Gi-Oh! Não existisse, talvez eu não estava aqui. Se Dragon Ball, né, também não existisse, talvez eu também não estivesse aqui falando com vocês, tendo todos esses amigos aqui do YouTube que me ajudam, que eu tenho muito carinho, e que eu tava meio sumido, mas eu vou fazer um vídeo melhor falando sobre isso. Então esse vídeo aqui é só para isso mesmo. Descanse em paz, meus sentimentos à família e todos os amigos dele.